Meus amados irmãos, já salva a igreja alguns minutos atrás. A saudade da igreja, eu quero louvar a Deus pela rica oportunidade de estar aqui com os irmãos na área 52 e louvo a Deus pela vida do nosso pastor presidente, também quem representa aqui. Eu faço questão, irmãos, eu faço questão de mencioná-lo mais uma vez, o evangelista Rafael Ferraz. É um homem de Deus, a qual é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de estar com ele, mas eu falo da igreja do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aqui o som é uma bênção, né, irmão? Se você concorda, diga amém. Eita glória. Eu faço questão, pastor, de citar o senhor novamente, porque é a primeira vez que a gente divide aqui. Na verdade, o senhor me permite, né, estar do seu lado, mas eu falo diante dos santos da admiração que eu tenho deste homem. Eu cheguei em Recife há pouco tempo, mas foi um dos homens que o meu coração, mesmo à distância, se ancorou nele e disse: observe-o, observe. E hoje eu fico feliz, pastor, de estar aqui com o senhor, viu? Cito a todo o presbitério presente também, que de uma forma especial me recebeu, desde lá da entrada. Comentei também com o nosso amado coordenador evangelista Rafael Ferraz. Eu estou feliz também de estar com vocês. Estou muito feliz de estar com vocês. As irmãs, Deus abençoe. A igreja, Deus abençoe. E agora eu olho para você. GCJA, Grande Coral dos Jovens e Adolescentes. Deixa eu ouvir o glória a Deus dos jovens da casa do Senhor. O teclado eu gostei também, viu? É bênção. Eu quero louvar a Deus pela vida de vocês, desde o mais jovem até aquele que já está com o noivo, com o casamento marcado. Que Deus abençoe. Para alguns é o primeiro simpósio do Grande Coral, para outros talvez o único simpósio, porque já vai desfrutar da bênção da família, que é o casamento. Mas Deus recompense a cada um de vocês. Vocês louvaram lindo para a glória de Deus. Eu não ouvi o glória. Vocês louvaram lindo para a glória de Deus. Aos maestros, maestrinas, não sei, parabéns pela escolha do repertório, extremamente atual, atualizado. E o único que não é tão atualizado, que foi Dias de Elias, é um dos meus hinos preferidos. Então, parabéns pela escolha do repertório. Eu tenho certeza que para escolher um repertório assim, oraram muito, e o Senhor dirigiu, e para a glória de Deus foi uma bênção. Se a igreja confirma tudo isso que eu falei sobre eles, diga glória a Deus. Muito bem. Eu quero vos convidar nesta noite para o texto que foi lido na leitura oficial pelo amado presbítero da Igreja do Senhor Jesus, Epístola de Paulo, Epístola de Tiago, melhor dizendo, capítulo de número 5. Tiago, capítulo 5. Eu quero chamar a atenção de toda a igreja nesse momento. Eu reconheço diante da congregação todas as minhas falhas, imperfeições, limitações, debilidades, mas eu sei que eu estou numa igreja de oração e eu rogo as orações para que, por misericórdia, Deus ele confirme a palavra que veio ao nosso coração nesta noite. Estamos uma jornada de simpósio de doutrinas bíblicas. Estamos na lição da número 6. E convido você para Tiago 5, versículo 17. Se você achou, diga amém. Diz a palavra de Deus: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, diga assim, orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Versículo da número 18, eu vou contar de 1 a 3 e todos juntos vamos ler. 1, 2, 3. E orou outra vez, e o céu deu chuva,
e a terra produziu seu fruto. Quantos dizem amém? Amém. Como eu já falei, estamos na lição de número 6. O título da lição é Elias, um homem semelhante a nós. De forma pedagógica, repita após mim: Elias, um homem semelhante a nós. Muito bem. Olhe para mim, por gentileza. Esta é a lição que estaremos estudando e de forma inicial. Todos os jovens olhem para cá, todos os jovens e adolescentes olhem para cá, É determinante vocês atentarem para mim desde o início, para que a gente tenha por compreensão completa o que o Senhor Jesus tratará com os nossos corações nesta noite. Jovens e adolescentes, olhem para mim, por gentileza. 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 Muito bem, muito bem, muito bem. Estamos diante de um texto muito conhecido da igreja que vai falar sobre uma das características de Elias, que era um homem de oração. Mas antes de chegar a essa experiência de Elias como um homem de oração, nós queremos falar um pouquinho sobre Elias ser um homem semelhante a nós. Estamos numa jornada de ensinamento da palavra de Deus sobre um profeta chamado Elias, que se levanta, Deus o levanta a partir do capítulo de número 17, versículo 1, a primeira vez que o apresenta a terra, e a terra do reino do norte é Israel, dominada assim por um rei chamado Acabe e sua esposa Jezabel, que ali também governava lado a lado com seu esposo, e muitas vezes a voz de Jezabel era mais forte do que a de Acabe em algumas tomadas de decisões. Mas eu chamo a sua atenção ao seguinte: todos nós aqui temos referenciais na terra, seja para qual for a área da vida. Você tem referencial na terra para aqueles que são espirituais. Você pode olhar para o pastor Ailton e ser um referencial espiritual. Da mesma forma, você pode olhar para o evangelista Rafael Ferraz e ser uma referência espiritual, porque ele é um exemplo. Nós podemos olhar, ou você também pode olhar para o seu dirigente ou a sua dirigente e olhar para ele como uma referência espiritual. Mas o nascimento de uma referência no seu coração não é somente quando você começa a congregar. A referência começa a nascer no seu coração desde que você nasce e toma consciência das coisas. Em sua casa, quando você ainda era muito jovem, seu pai e sua mãe talvez não, vou arriscar e vou chancelar isso aqui. Seu pai e sua mãe foram as primeiras referências que Deus colocou em sua vida. Referências em laço matrimonial, referência de formadores, exemplos de vida. Só que isso dentro de casa. A partir do momento que você cresce mais um pouco e sai de casa, você começa a experimentar outros ambientes. Eu falo aqui de escola, falo aqui de rodas de amigos, falo aqui de faculdade ou até de trabalho também. E em todos esses ambientes que eu falei, você pode olhar para uma ou outra pessoa e observar nessas pessoas referenciais também. Sei lá, referencial de conduta, referencial de comportamento, referencial porque fala bem, referencial porque é muito quieto e você se identifica porque você é introspectivo e não fala tanto. Mas em todos os ambientes que nós trafegamos nessa vida aqui, nós conseguimos olhar para pessoas e trazer essas pessoas como referências para a nossa vida, e também esses referenciais tomando essa posição em nossa vida, nós assim assumimos o sonho às vezes de se tornar pelo menos parecido com esses referenciais. Normalmente, quando a gente encontra uma referência, a gente coloca essas referências em pedestais. E quando a gente coloca essas referências em pedestais, a gente imagina que essas pessoas não têm erros ou falhas, ou algum tipo de debilidade. Porque nós colocamos em pedestais de referenciais. A gente olha para essas pessoas e diz: oxe, ele não erra, ele não falha, ele não duvida em hora nenhuma, ele não questiona ninguém, ele aceita tudo. E aceitando tudo, ele se submete a tudo. Mas às vezes os referenciais, eles, quero te dizer até nesta noite de forma introdutória, os referenciais, eles também têm os seus momentos
humanos. Diga assim comigo, por gentileza: os meus referenciais são humanos. Olhe para mim, por gentileza. Eu acho que todo mundo aqui, não me julgue não, mas eu acho que todo mundo aqui já teve um momento. Quem é da época do gibi vai se identificar. Quem já é da geração da televisão vai se identificar. Mas tanto no gibi, em quadrinhos, quanto também em televisões, a gente observa muitos desenhos animados de super-heróis, e às vezes até se tornam em filmes. E a gente muitas vezes assemelha os nossos referenciais a super-heróis. Pessoas que não são capazes de passar por nenhum tipo de provação ou por dificuldades. Porque quando a provação e a dificuldade chega, aquele super-herói ele consegue vencer, porque ele é um super-herói. Mas eu chamo a tua atenção dessa forma que você está olhando para mim nesta noite, e eu vou fazer aqui uma ressalva. Em você existem ansiedades, e nos seus referenciais também existem ansiedades, só que talvez sejam ansiedades diferentes, mas tanto em você quanto neles existem ansiedades. Em você há espinhos na carne, ou espinho na carne. Nos seus referenciais também, talvez um diferente do outro, mas em todos nós aqui há espinho na carne. Talvez você sofra por algo, e o seu referencial também passe por sofrimento. Sejam sofrimentos diferentes, mas você e o seu referencial também sofrem da mesma forma. Há sofrimentos em mim que é diferente do teu, há sofrimentos no teu que é diferente do meu, mas tanto eu quanto você não estamos imunes a sofrimentos. Tanto as pessoas que observam os referenciais, quanto os referenciais não estão blindados a isso. E aqui eu faço uma pergunta à igreja de Curcurana, área 52. Quem era Elias? Porque nós olhamos Elias como um profeta. Diga assim: Elias era um profeta. Elias era um profeta. E ele, sendo profeta levantado em um tempo específico, a gente pode olhar para Elias e dizer assim: Deus ele levantou Elias num tempo específico, e Elias ele não é capaz de ter falhas, porque ele é um referencial levantado por Deus no Antigo Testamento. Elias era um homem tisbita. Até hoje não se sabe onde é Tisbe, ou melhor, não se sabe mesmo. E das regiões de Gileade. O autor ainda faz questão de dizer em 1º livro dos Reis, capítulo de número 15, versículo de número 1, adicionando essa informação para tentar dar uma localização específica de onde este homem foi tirado. Ele era tisbita das regiões de Gileade, um homem simples, um homem pacato, terras rudes, um homem que vivia a céu aberto, talvez até corado do sol. Não era conhecido, os homens de Gileade não era conhecido pelo seu vocabulário polido, palavras bonitas, palavras belas, ou até ter um manual do reino. Mas foi de lá que Deus tirou Elias e usou Elias na terra. Seu nome significa Deus é meu Senhor. E não é porque o nome dele, Deus é meu Senhor, que ele era Senhor. Elias, ele era servo, mesmo tendo o nome do seu Deus no seu próprio nome. Ele era servo. Deus ele era o seu referencial, mas ele tinha Deus como referencial perfeito, mas ele era imperfeito, porque perfeito na terra só foi um que pisou, que foi Jesus Cristo. Foi tentado em tudo, mas em nada pecou. Deixa eu perguntar à igreja, quem adora Jesus que é perfeito e é o nosso referencial aqui? Tem alguém fora eu que adora Jesus, o nosso referencial perfeito? Elias foi admirável. Elias foi notável. Elias teve um testemunho que ultrapassou gerações. Ele venceu em seu tempo. Ele desfrutou experiências com o seu Deus, porque Deus quis compartilhar experiências com Elias. Ele era um homem, era chamado por Deus, mas era um homem semelhante a nós. Isso está escrito em Tiago 5, versículo de número 17, que lemos. Os triunfos de Elias só foram triunfos porque ele teve sensibilidade em saber que quando Deus bradava a ele, ele precisava obedecer. E se ele não obedecesse quando Deus bradasse a ele, ele fracassaria na missão.
mas ele triunfa todas as vezes que ouviu a voz do Senhor e foi sensível à voz do Senhor. E mesmo sendo alguém falível, falho, imperfeito, não perfeito, mas ele foi um homem que desfrutou do sobrenatural de Deus enquanto viveu aqui na terra. Em seu tempo, um tempo de apostasia, que pouquíssimos, porque não dizia adorava a Deus, mas a Elias, Deus se revelava de uma forma sobrenatural. Mesmo ele sendo imperfeito, mas Deus se revelava. Eu já quero, nessa introdução aqui, dizer a alguém aqui nesta noite: a tua imperfeição não é razão para Deus não se manifestar no sobrenatural. Se Deus quiser, aleluia, se aproveitar da tua imperfeição, da tua falabilidade, da tua fraqueza, para se revelar em glória, em poder, em manifestações sobrenaturais, Ele é o Deus que vai se revelar. E eu oro a Deus que essa seja a noite que o céu se abra aqui em Curcurana, como eu já sinto que está aberto, e Ele desça sobre nós aqui e se revele com o seu sobrenatural, desde o mais novo até o mais experiente. Tem alguém aqui que recebe essa palavra do Deus do sobrenatural, que ainda se manifesta dentro de uma igreja feita de imperfeitos? Elias era um homem, primeiro ponto da lição, que ele era um homem mortal, porque a expressão que ele era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Paixões aqui no original fala de sentimento, características comuns a todos os seres humanos. Talvez você tenha uma personalidade que é diferente dessa pessoa que está ao seu lado, que sentou aí hoje, mas todos vocês têm características que hora ou outra se parecem, porque todos nós somos seres humanos. Elias não era doutor em divindade, Elias não era semelhante a Deus. A semelhança de Elias era atribuída à sua semelhança. E quem somos nós? Porque talvez essa seja uma pergunta que permeia o seu coração. Quem é você? Quem sou eu? Para que estamos aqui? Porque vivemos? Porque existimos? Para onde vamos? Quem é você? A Bíblia revela e não nos esconde quem somos nós. Jó capítulo 14, versículo 1 está escrito que o homem é nascido de mulher, é de bem poucos dias e cheio de inquietações. Diga assim: eu tenho inquietações. O salmista no Salmo 39, verso de número 5 está escrito: o tempo da minha vida é como nada diante de Deus, ou seja, sou limitado. Na verdade, todo homem, por mais firme que seja, é totalmente vaidade. Diga assim comigo: por mais firme que seja, o homem pode ser totalmente vaidade. Tiago 4, versículo 14 está escrito: digo-vos, pois, que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco, logo se vai e desvanece. Em Mateus 6, versículo 10, número 31, Jesus está na continuidade do sermão da montanha. E por ele saber que existia muito coração inquieto ali, ele diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, dizendo: o que comeremos? O que beberemos? Ou o que nos vestiremos? Mais uma vez, Jesus faz questão de dizer que a gente é cheio de inquietação e de agonia. O salmista, no Salmo de número 70, no verso 1, ele todo agoniado, ele ora a Deus dizendo: apressa-te! E às vezes tem a oração da gente que a gente chega já no limite. Aí a gente quer que a pressa de Deus chegue na nossa vida. Apressa-te, ó Deus. Quem nunca orou assim, meus irmãos? É quando as nossas agonias, a nossa urgência, a nossa pressa, ela quer que se adeque ao calendário de Deus. Aleluia. A Bíblia ainda vai nos falar que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. E o autor da lição, ele vai frisar na letra B do ponto 1 as características humanas num homem usado por Deus. Olhe para mim, por gentileza. Olhe para mim, por gentileza. Elias, ele teve algumas necessidades. Elias, mesmo sendo um homem de Deus, ele teve algumas necessidades.
E a primeira necessidade que Elias teve foi a dependência. Elias, ele foi um homem dependente de Deus. Isso está escrito na sua Bíblia. Se você pode, abra por gentileza. Primeiro livro dos Reis, capítulo 10, número 17. Primeiro livro dos Reis, capítulo 10, número 17. O versículo 4 está escrito a palavra: porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias, ele tomou 100 profetas de 50 em 50, ou melhor, ele disse 17, estou lendo 18, é 17, perdão, irmãos. 17, versículo número 4. Agora sim. E há de ser que beberás do ribeiro, que eu tenho ordenado aos corvos que te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Veja só, Deus, ele colocou Elias numa posição de dependência total do céu. O nosso sustento, eu digo a alguém aqui nesta noite, o teu sustento não vem das mãos dos homens. O teu sustento vem de Deus. Aí quando a gente entende isso, a gente não tem medo do amanhã. E o Senhor confirma isso na Bíblia, Gabriel? Confirma sim. No texto que eu disse que Jesus em Mateus 6,31, ele disse: não andeis inquietos dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou que nos vestiremos. No versículo 33, Jesus também disse aos discípulos: mas buscai primeiro do reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, que coisa? É roupa, eita. É prato de comida, eita. É água para beber, eita. Só busque o reino de Deus e descanse o seu coração, porque a provisão não vem das mãos dos homens, a provisão vem do seu Deus, que governa o céu, governa a terra, e até debaixo da terra ele manda em cima, ele manda embaixo, e se ele manda povo para te alimentar, se ele quiser, no deserto ele manda. Elias era dependente, seja dependente de Deus, somente isso. Somente isso. Elias era não somente isso. Deus não somente o colocou na dependência, Deus também o colocou na dependência também de pessoas na terra. E aí foi com a viúva. Eu acho lindo esse texto, meu pastor. Quando Deus agora ordena a Elias: Elias, o ribeiro secou, Senhor. Pronto, fica tranquilo, eu tenho um lugar já pronto para te receber. E que lugar é esse, Senhor? É um palácio? Eu vou a um lugar que tem abundância de pão, abundância de água, abundância de azeite, porque eu sou teu servo, eu sou profeta, eu não sou qualquer um. Para onde é que o Senhor vai me levar, Senhor? Eu tenho uma viúva, e é ela que vai te sustentar. Me permita, irmão, é contra a nossa lógica, porque a viúva, se ela não tivesse um parente próximo do seu esposo falecido anteriormente, ela padecia necessidade. E como é que Deus manda sustento para o seu profeta numa casa que nem para a viúva nem para o filho da viúva era suficiente? Porque a Bíblia diz que quando ele chega, ele pede água, ela vai buscar. Mas enquanto ela está indo buscar, ele já fala e diz: oi, prepara um pão, porque eu estou com fome. Eu vim caminhando no deserto, eu estou com fome. Ela disse: pão? Eu até estava indo preparar, mas era para mim e para o meu filho, depois de apanhar cavacos e gravetos. E depois de apanhar isso, eu iria fazer o bolo, o pão, ia comer um pão dividido por dois. Comeríamos e morreríamos. E, irmão, como é que um profeta se alimenta numa casa dessa? É o lugar da dependência. Se Elias se apegasse ao coração, à situação atual da viúva, irmãos, ele dizia: hoje eu vou me embora daqui. Deus me falou, ele falhou em falar comigo. Mas como ele sabia que a dependência não era das mãos da viúva, era da mão do Deus que mandou ele na casa da viúva, ele disse: prepara primeiro para mim. E aí vai um recado
Deus, porque eu sou profeta e estou cheio de Deus. A farinha não vai se acabar. Levanta a tua mão para receber essa palavra, que isso é profeta e contemporânea. A farinha não vai se acabar. Só para os dependentes. E o azeite da botija se prepara. Vai multiplicar, vai multiplicar, vai multiplicar, vai multiplicar. E se a botija estiver estampada, o Espírito Santo já começa a te encher desde agora. É o lugar da dependência. Eu só vi que dependência. Ele foi um homem que mesmo dependente de Deus. Eu sinto o Senhor aqui falar com a gente. Ele está no lugar da dependência, ele também passou por esgotamento. E a Bíblia nos revela isso de forma muito clara. A Bíblia vai nos apresentar um momento que Elias, depois que cai fogo do céu no Monte Carmelo, a Bíblia diz que ele mata os profetas à espada, os falsos profetas, os profetas de Baal. E depois disso, aí ele fica sabendo, chega a notícia para ele. Qual é a notícia? Jezabel já está sabendo de tudo que tu fizesse. Que já caiu fogo no céu. E que os profetas dela, porque tu pediu que comia da mesa dela, a mesa agora vai ficar vazia. Porque tu matasses todo ao fio da espada. E agora ela vai degolar você. Ela quer te matar. Aí a Bíblia diz que Elias parte para o deserto. E depois que Elias vai pelo caminho ao deserto por decisão dele. Até então era Deus que governava o calendário de Elias. E aqui é a primeira vez que Elias assume o seu calendário, a sua agenda. É a primeira vez que Elias assume a sua agenda. Ele vai para Beceba, deixa o seu moço, parte agora para as regiões de divisa entre norte e sul de Israel. Vai para muito longe do deserto e encontra um zimbro. E ali debaixo do zimbro ele vê uma sombra curta, estreita, porque o zimbro era uma árvore seca. E quando ela florescia, até as flores eram finas, pontiagudas. E é lá que Elias diz assim: é agora que eu vou descansar. Ele passou por esgotamento. A Bíblia também diz que Elias experimentou desânimo e medo. Desânimo e medo. Estou falando de um homem de Deus, mas semelhante a mim, semelhante a você. Desânimo e medo. E quando foi, meu Gabriel? Foi depois que o anjo o tocou 2 vezes e ordenou a ele: come pão e água, porque muito comprido é o caminho. Aí mesmo depois dessa injeção de ânimo do céu, depois de um período de desânimo, Elias parte para o deserto mais uma vez. E agora ele vai a Horebe. Em Horebe Elias se esconde numa caverna. Elias experimentou desânimo e medo. E esse desânimo e medo tanto foi lá, longe de Beceba, quando ele pediu: me mate agora, Senhor. Quanto também quando ele entrou na caverna, desânimo e medo. Elias também experimentou isolamento. E, irmão, parece muito com a gente, não é? Tem dia que a gente quer se agarrar com todo mundo, quer estar perto de todo mundo, quer estar no meio da multidão. Mas eu tenho certeza que já teve algum dia, minha irmã, já teve algum dia, jovem, adolescente, igreja do Senhor Jesus, que você acordou e disse: eu não quero ver ninguém. Não quero ver ninguém hoje. E normalmente isso acontece quando Deus nos coloca no deserto. Aí a gente quer tomar as rédeas da situação e dizer: até o moço que estava comigo eu não quero mais, eu vou me isolar. Elias passou também por isso, irmão. Um homem chamado por Deus, mas ele passou também por um sentimento de isolamento que foi decisão dele. Diga assim comigo: misericórdia. Ele se afastou das pessoas. Mas vamos, eu sinto o Senhor aqui neste momento. Ponto 2 da lição: convivendo com o sobrenatural. Elias, ele cria no Deus que servia. Elias cria no Deus que servia. E em todas as etapas da vida do profeta, ele tinha como pano de fundo, ou plano de fundo, milagres, intervenções sobrenaturais da parte de Deus em sua história. Eu acabei de falar só sobre um homem que passou por momentos de altos e baixos, que parece com a gente no nosso dia a dia da caminhada cristã. Preste muita atenção nisso. Um dia ele estava na montanha, outro dia ele estava no vale, um dia ele estava diante do rei, outro dia Deus o colocou no deserto, no ribeiro, depois apresenta novamente ao rei, e depois Deus ordena Elias para a casa de uma viúva, uma pobre de marré.
Essa era a vida de Elias, altos e baixos, vales e montes. Mas os mesmos Deus dos vales é o Deus dos montes. E quando Deus também nos coloca nos montes, se Ele nos escolher para colocar nos vales, Ele permanecerá nos vales. Eu quero dizer nessa noite, Deus não vai só se revelar no cume da montanha não, para a vida de alguém não. Se prepare para um tempo de experiência também no vale. Deus vai se revelar no sobrenatural na tua vida também neste vale que estás vivendo. Porque não vai, irmão, como eu sinto um direcionamento espiritual aqui. Levanta a tua mão para receber essa palavra. Te prepara para a visita do teu Deus no vale que estás vivendo. Ele chega no Monte Horebe, ele chega no Monte Carmelo, chega no Carmelo também. Mas no Ribeiro de Querite, na casa da viúva, ele também entra. E ele entra agindo de forma sobrenatural. Se tu crê, abre a boca e adora, abre a boca e adora, abre a boca e adora, abre a boca e adora. Ele convive com o sobrenatural desde a primeira vez que ele aparece. Por que o Senhor diz isso, irmão Gabriel? Porque no primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículo 1, a Bíblia diz que do nada ele está de frente para cá dizendo: não vai chover segundo a minha palavra. E até então a gente não sabe de onde Elias veio. Tisbita, das regiões de Gileade. E fora isso, qual a informação que a gente tem sobre ele? De onde ele veio? Fora a região. Quem é o seu pai? Quem é sua mãe? Quem é seu avô? Quem é sua avó? Tem sangue azul? É do palácio? É alguém influente? Foi alguém que indicou? Quem é este que aparece do nada na frente do rei para dizer isso? Irmãos, mas é porque Elias veio de Gileade. E Gileade é lugar de montanhas, céu aberto, homens rudes, conhecidos pela simplicidade, e simplicidade até nas palavras. Elias não era um homem que a sua palavra fazia rodeio, não, era direto. Era como uma pedra lançada ao mar, era a palavra de Elias. E era a pessoa assim que Deus ele queria para aquele tempo. Deus precisava de alguém firme para assumir as rédeas naquela situação. E Deus fala comigo nessa noite: se você recebe pouco, receba. Se você recebe muito, receba. Mas todo mundo vai receber um pouquinho aqui sobre isso. Deus ele não quer profetas que falem com arrodeio, não. Deus quer gente posicionada em reinos de Acabe. Deus quer, jovens e adolescentes, Deus quer te usar com tanta ousadia onde tu estás. Porque tu estás plantado em um colégio, uma sala de aula, em uma faculdade. Deus quer te usar com tanta ousadia e te prepara. Vai ter muita gente que vai se confundir dizendo: quem é esse? Quem é essa? Veio de onde? Quem é o pai? Quem é a mãe? Não interessa. Eu sou das regiões de Gileade, mas foi de lá que Deus me tirou. E me tirou para quê? Me tirou para colocar na frente do rei e dizer o que Deus manda, porque eu não tenho compromisso com a terra, nem com Baal, nem com Aserá. Eu tenho um compromisso com o Deus de Israel. Ele cria no Deus que falava. Elias cria tanto, mas cria tanto no Deus que falava, que mesmo as coisas não fazendo sentido, ele falava. E mesmo que não acontecesse naquela hora, ele sabia que uma hora outra ia acontecer. 1 Reis 17:1, ele diz: não vai chover a partir de agora. E ali a adoração era Baal. Vocês sabem quem foi Baal, ou quem era Baal. Eu vou meter detalhes, mas somente lembrando, aqui não veio nas outras lições. Talvez alguém venha pela primeira vez aqui. Para você, só lembrando quem era Baal. Era o Deus do céu, dono da chuva, governava as estações do ano. Este era Baal. Quando chovia, era Baal. E quando secava o céu, Baal também. A fertilidade da terra era proveniente da chuva que caía do céu. E quando caía a chuva do céu para fazer as ervas crescerem, era Baal que era adorado quando isso acontecia. Aí Elias chega num terreno desse que Baal reina e diz assim: vocês estão adorando ao Deus do céu? É. Pois conforme a palavra do meu Deus. Isso. É um terreno difícil, né, irmão? Eita, que estreito Deus colocou Elias.
Mas foi lá que Deus usou Elias para a sua glória. Oh, como eu sinto o Senhor imagina. Talvez alguém até disse assim: quem este homem pensa que é? Quem é esse homem simples que se veste com roupa estranha? Tem muita gente que olha pra gente e diz assim: que roupa estranha que ela veste, né? Que roupa estranha que ele veste, né? Um calor terrível, terno e gravata. Um calor terrível, saia lá no calcanhar. E o cabelo grande, em vez de cortar aqui, cabelo lá embaixo. Quem é esse que se veste estranho? Quem é essa que se veste estranho e fala com tanta ousadia? Ai, irmão, é porque a gente não serve a Baal, não. É porque a gente tem confiança e convicção no Deus que nos chamou. E quem te chamou foi o Deus dos céus. Adore a Deus que Ele está aqui nesta noite, irmãos. Ei, a sua Alamondre reviando profetizou prosperidade na casa de uma viúva que não tinha nem pão e nem azeite para fazer para ele. Ele cria por antecipação. Do Espírito Santo nesta noite em Corporânea. E que clamor é este, irmão Gabriel? O Espírito Santo te diz: creia por antecipação. Ei, isso. Aluntre revará-me a sobremente. Eu ando. Senhor, Deus de mistérios aqui nesta noite. Mas o mesmo Deus de mistérios é o Deus que revela nesta noite. E Ele faz uma aliança com as pessoas que vieram aqui e passam por algum tipo de dificuldade. Te prepara, porque vai vir um período de provisão tão extraordinário para a tua terra. Levanta a tua mão para receber esta palavra. O Deus que Elias serve e o Deus que tu serve, Ele mandará da direita, da esquerda, de frente e de trás. Mas se ainda as provisões terrenas falharem, a provisão celeste não falha. Virá um tempo de abastança sobre a vida de alguém aqui. Tu não tem sequer um pão na tua casa, mas te prepara. Tu vai dar de comer a muita gente. Ai, irmãos. Eu falo sobre uma prosperidade, não é triunfalista. Não. É uma prosperidade bíblica. O Deus que honrou Elias também te honrará. Te prepara para um novo tempo, diz o Senhor para ti. Creia e receba por antecipação. Aleluia. Leve a suplemente. Ei, que Antônia, deixa Deus te tomar em cânticos espirituais hoje. Não, irmão, pare de olhar para mim. Se Jesus quiser te tomar, Ele te toma agora. Tua vida é dele? O ar que tu respira é dele? E essa voz que tu tem é dele? Se tu for batizado com o Espírito Santo, receba agora um renovo. Deus fala com os batizados agora. Sinta o toque do Espírito Santo que envolver agora. Eu te renovo neste momento, diz o Senhor.
eu sinto o Senhor nesta noite. Não somente cria por antecipação, mas Elias cria no poder que há na oração. E aqui eu abro um parênteses. Oração é guerra. Oração é batalha. O inimigo não quer te ver de joelhos dobrados orando, porque ele sabe que é quando tu dobra os joelhos, Deus faz com que toda iniquidade saia de ti. Quando tu dobra os joelhos, a santificação começa a entrar em ação na tua vida de forma mais ativa. Quando tu dobra os joelhos, não é monólogo, não é só você que fala. Você apresenta ele uma causa e vem resposta do Deus que ouve a oração. Porque o profeta Isaías disse que o meu ouvido não está agravado para que eu não possa ouvir. E aquela palavra era uma palavra profética dizendo: se Israel clamar, eu não somente escuto, mas eu trago resposta. Porque o profeta continua dizendo: a minha mão está estendida, quem a pôs para voltar atrás? A minha mão está estendida, quem a pôs para voltar atrás? Nessa noite a mão de Deus está estendida sobre Curcurana, e ninguém, nem Satanás, nem o inferno fará voltar atrás a mão que Deus estendeu em cima de ti. Sente a mão de Deus. Eita, irmãos, que negócio é esse? Aos crentes de oração há uma mão branca que te envolve agora, e é a mão de Jesus Cristo ressuscitado. Ele te envolve e diz: eu visito os de oração. Meu pastor, presbíteros, calamando rebaixo. Irmãos, ouve a súplica, mando rebaixo. Jovens, igreja, Jesus está aqui, já estendeu a mão sobre os de oração nesta noite. Eita, Jesus, tu esperas. Quando a mão dele está estendida, o mal não te toca. Ai, irmãos, isso é profético. Recebe nesta noite. Recebe nessa noite. Recebe nessa noite. O Deus do Salmo 91 visita o teu coração nesta noite. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Fecha os teus olhos. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele dará ordem aos seus anjos ao teu respeito. Porque Ele dará ordem aos seus... como eu sinto o Senhor aqui. Tem uma ordem celestial, e seres angélicas descem, e descem para proteger os crentes de oração. Tem fé para receber essa palavra? Tem fé para receber essa palavra? Se tiver fé no coração para receber essa palavra, levanta a tua mão que eu quero profetizar que conforme a palavra de Deus, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque tu estás abrigado no caminho da oração. Enquanto estás abrigado no caminho da oração, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará. Irmão, está sendo quebrado o laço do inimigo aqui sobre a vida de alguém. O mal está sendo repreendido agora sobre a vida de alguém aqui. Ouve a sua. Tu não desce uma glória a Jesus ainda? Tu não desce aleluia ainda a Jesus? Ei, confere aí se esse teu irmão já abriu a boca para adorar Jesus nessa noite, irmão. Ele hoje está dizendo: eu estou contigo nessa batalha. Eu não te chamei, te soltei no deserto. Não. Eu estou contigo. Tu dá um passo, eu dou. 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 Se deitar, eu chego. Se levantar, eu chego. Se esconder, eu chego. Se for para debaixo do livro, eu chego. Mas enquanto tu orares, eu não paro de estar contigo. Eu não paro de estar contigo. Eu não paro. Levanta
levanta a mão. Ele está nessa noite como grande. Ele assume. Eu vou negar só a noite. Meu pastor já me autorizou. Eu estou debaixo da autorização dele. Fique de pé, por gentileza. Me dê um sol menor, meu santo. Sol menor. Mas levanta adorando, irmãos. Levanta adorando. Levanta adorando. Levanta adorando. Quem não é batizado com o Espírito Santo aqui, irmão? O Espírito Santo está tão presente aqui no meio da congregação. Quem não é batizado com o Espírito Santo, faça um sinal assim, um sinal, só um sinal para mim, só um sinal para mim. Quem não é, hoje tem muito jovem, tem irmãs ali também que não é batizado. Baixa a mão. Baixa a mão. Você crê que Jesus pode lhe batizar hoje? Levanta a mão de novo. Só quem crê, só quem crê. Vocês que levantaram a mão, se crê mesmo, vem aqui na frente que a gente vai orar. E hoje é a noite do encontro do Espírito Santo na tua vida. Você crê, venha, mas venha mesmo. Venha mesmo. Meu Deus. Tá muito cavagaço. Uma chuva diferente agora está se formando no céu. Temporal de bênção e poder. O calor tão glorioso está queimando o pecado, destruindo tudo que aflige você. 500 graus de puro fogo, santo e poder, para fazer a enfermidade desaparecer, para fazer o inimigo fugir de você. Isso, vai adorando, vai adorando, vai adorando, vai adorando. Vai adorando. Vai chover línguas estranhas por todos os lados, e nesse temporal quero sair. Vai adorando, vai adorando, vai adorando. Isso. É a promessa de Deus. O fogo vai descer. Cantinho. É a promessa. Começa a acontecer, debaixo dessa chuva posso contemplar. Aleluia daqui, glória, aleluia de lá, inundando os irmãos com a bênção nas mãos. Vejo milhares. Adore, 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 adore. É no glória, é no aleluia, é no aleluia, é no glória. Suprimente. Sendo batizado dando glória. Jovem adora, jovem adora, jovem adora. Adolescente adora, adolescente adora. Irmãs adoram, irmãs adoram. Uma chuva diferente. Batiza Jesus, 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 batiza Jesus. Ele super. Batiza Jesus, batiza Jesus, batiza Jesus. É a promessa de Deus, o fogo vai descer por este poder. Segura aí, segura aí, segura
Peraí, meu Senhor. Deixa eu ver a igreja adorando. Deixa eu ver, irmão. Jesus está vivo. Se você der lugar, Ele vai operar na tua vida agora. Eu quero ministrar uma palavra ao teu coração. Quem tem fé, quem tem fé, quem tem fé, quem está comigo nessa noite aqui, é uma noite onde correntes caem, corrente cai, corrente cai, frieza sai, dúvida repreendida, depressão bate em retirada. O fogo de Deus te envolve agora. Se não tem línguas estranhas, abre a tua boca agora e recebe em nome de Deus. Já começa a acontecer. Batiza Jesus, batiza Jesus, batiza Jesus, batiza Jesus, batiza Jesus. Enche teu filho, Jesus, enche teu filho, Jesus, enche tua filha, Jesus, enche tua filha, Jesus. Agora, 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 agora. Seja destravada agora essas línguas estranhas. Para um pouquinho. Aí no meio o fogo cai. Segura de novo. Aí no meio o fogo cai. Deixa eu ver onde tem fogo. Deixa eu ver onde tem fogo. Deixa eu ver onde tem fogo. Deixa eu ver subir. Aí no meio o fogo cai. Na minha direita o fogo cai. Na minha esquerda o fogo cai. Aí no meio o fogo cai. Na congregação o fogo cai. Toda enfermidade não resiste. E não tem enfermidade agora sendo repreendida. Sendo repreendida. Sendo repreendida. Ele andou via super. Receba agora um toque de Jesus. Ele repreende esse mal agora. Meu Deus, que negócio é esse? Há o mal sendo repreendido em teu corpo agora. Évia, Alamútria, Évia, Súbia. Há o mal agora que está caído por terra. Te afligiu por muito tempo. Mas assim me diz o Senhor, eu não pedi resposta. Para quem viveu até agora no sobrenatural, te prepara para uma experiência mais profunda. Deus está arrancando o mal pela raiz aqui agora. Aí no meio o fogo cai. Batiza Jesus. Batiza Jesus. Aí no meio o fogo. Irmão, isso não é em vão não, viu? Isso não é em vão. Isso não é em vão. Isso não é em vão. Deus está visitando o coração de crente aqui. Coração de crente. Toda enfermidade não resiste, sai. Toda enfermidade não resiste, sai. Toda enfermidade não resiste. Ai, irmão, entre comigo. Toda enfermidade não resiste. Batiza Jesus. Toda enfermidade não resiste. Batiza Jesus. Toda enfermidade não resiste. Batiza Jesus. Toda enfermidade não resiste. Pastor, pergunta onde está a primeira vida para Jesus. Dê glória, dê glória, dê glória. Dê glória, no glória que Deus batiza, no glória que Deus renova. Ele assume. Primeira vida para Jesus, vem agora. O Deus de Elias te chama. Ele quer te tirar de príncipe desleado para te fazer profeta. Vem agora em nome de Jesus. Meu Deus do céu. Irmão, eu não sei se Jesus levantou a igreja da terra, se o céu a vida, a primeira vida para Jesus, e já está sendo renovada. É a tua mão. É a segunda vida. Onde está a segunda vida? Sai de Gileade, sai de Bíblia e já vem com o campo espiritual. Jesus faz assim quando ele está na casa. Primeira vida vem. Cadê a segunda? Cadê a segunda? Cadê a segunda? Cadê a segunda? Oi, irmão, oi, irmão. Meu Deus.
aleluia. Receba a porção dobrada agora. Agora, 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 agora. Assim te diz o Senhor. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Eu comando minha sua. Entra nesse mistério. Entra nesse mistério. Segunda vida para Jesus está vindo chorando. 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 Sai de Gileade, Elias. Desce das montanhas e vem. Irmão, Deus é mistério nessa noite. O pastor acabou de me dizer que quem veio foi o namorado da moça. Jesus salva e não faz nada pela metade não. Receba essa palavra em nome de Jesus. O teu Deus é Deus de obras completas. E nessa noite o que estava inacabado se completa. Deus te diz nessa noite: levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Recebe o meu agir. Recebe o meu toque. Está vindo a terceira vida, irmãos. Levanta a mão e adora. 3 vidas para Jesus. Cadê o quarto Elias? O quarto Elias vem de Kirby, vem de Gileade. Batiza Jesus. Batiza Jesus. Batiza Jesus. Cadê a quarta vida? Vem agora. Chorei, mandou ravagaço. Eita, a porta está vindo, Eriandonga. Eita, irmão, abre a boca, levanta a tua mão. Jesus salvou a quarta, cadê a quinta? É noite de salvação. Batiza Jesus, batiza Jesus. Batiza Jesus, batiza Jesus. Batiza Jesus, batiza Jesus. Irmão. Cansou de dar glória, foi? Cansou de falar em línguas, foi? Ei, Bia. Cadê a quinta vida para Jesus? Ei, Bia. Eu ministro sobre ti neste exato momento em renovo. Eu ministro sobre ti renovo. Eu ministro sobre ti renovo. Eu ministro sobre ti renovo. Tu não foi feito para ficar prostrado nem prostrada no deserto. Mas mesmo tu sendo imperfeito, o perfeito, ele te renova nesta noite. Ele te renova nesta noite. Ele andou. Cadê a quinta vida para Jesus? Batiza Jesus, batiza Jesus. Batiza Jesus, batiza Jesus. Ei, meu amor. Ei, e a senhora aí no meio, o fogo cai. Toda enfermidade não resiste.